Eu sou a Ana, Ana Macari para alguns, Ana Flávia para alguns, uma pessoa muito comum que gosta muito de se expressar, gosta de comunicação. Eu hoje sou publicitária, escritora, tenho meu primeiro livro impresso em mãos aqui. Tenho uma revista feminina e é isso, eu sigo buscando muito o meu desenvolvimento espiritual e hoje, depois de 20 anos de marketing, eu tô indo um pouco para esse lado do autoconhecimento. Eu não falo de religião porque eu não tenho religião, sabe? Eu descobri a espiritualidade muito com a minha sensibilidade. Então eu não tive como fugir disso desde criança. Eu tinha muito medo, óbvio, né? Porque eu tinha alguns contatos e via coisas que os outros não viam. Só que acabava indo um pouco pro lado do espiritismo. E depois de adulta, eu comecei a questionar um pouco isso, sabe? E eu vejo muita crença limitante, muita doutrina que não leva a lugar nenhum. Hoje eu rasguei todos os rótulos. Eu não tenho religião, mas eu não posso descartar a espiritualidade porque ela estava ali. Ao longo desses anos aí, eu tive muitos processos, sonhos, vivências. Esse livro aqui eu ouvi. Então é complicado explicar para quem nunca passou por isso. Eu estava aqui embaixo, vim buscar um copo d'água, estava sozinha. Quando eu chego na geladeira e coloco o copo assim, tem que ficar esperando, eu escutei assim: pronto, Ana, agora você tá pronta para você fazer o que você veio fazer na vida. E naquela hora assim, veio assim, caiu a ficha assim, teu livro. Veio assim, começa a escrever. Me controlei para não ir pro lado espiritual, eu queria mostrar a realidade no dia a dia ali, das coisas acontecendo com o dedo da espiritualidade. E aí, quando eu comecei a escrever sobre esses assuntos, eu falei, gente, esse livro vai ser bem complexo. Eu não sei se pessoas vão me dar autoridade, se vão me ler, se não vão. E foi assim. Eu lancei e eu fiquei muito tímida, reservada. O que acontece? Caí no Jabuti, né? Fiz a inscrição e não contei pra ninguém. Fui pra fora do Brasil, então eu fiquei um tempinho fora. Quando eu volto, eu tava com esse negócio na cabeça, tipo, Jabuti. Eu falei, vou olhar esse site, não custa nada eu olhar. Quando eu chego no site e olho, confiro os 5 finalistas do Prêmio Jabuti e tal. Aí eu falei, eu vou entrar nesse negócio, não custa nada eu ver. E eu li nome por nome. E eu tava assim, daqui a pouco eu vou ler meu nome. E quando eu chego lá, eu li meu nome. Eu falei, meu Deus, mas assim era eu e Deus ali no meu escritório fechados rindo. Eu ria. Era aquela confirmação assim do universo, né? Era isso que você precisava? Era isso que eu precisava. Comecei a escrever mesmo, minha paixão por escrita vem de muito tempo. Mas eu comecei a escrever pra revista. A Day, dentro dessa rede, é como se fosse o fio mestre, que junta as pessoas. A Day é minha amiga de adolescência, né? A gente tem uma amizade de longa data, né? E eu convidei ela pra revista, ela trabalhava num outro lugar, e eu chamei ela e falei, Day, se você vier trabalhar comigo, vamos criar algo diferente, vai ter liberdade pra fazer isso. Então eu acho que também era um pouco um sonho dela. E assim, a gente começou lá atrás, então é como se nós estivéssemos até hoje brincando. Igual a gente fazia adolescente, dando risada, animada, empolgada, entusiasmada. Eu acho que é isso que não tem preço, sabe? Não tem preço. A Ana é uma pessoa que acredita nos seus propósitos e constrói sua vida baseado no que ela acredita. E assim ela vai desbravando vários caminhos com coragem, uma coragem que nem todo mundo tem. Foi assim, por exemplo, acreditando no seu propósito, que ela conseguiu chegar na final de um prêmio de Jabuti, que é um feito que merece nossas reverências. Sempre ao lado dela, acreditando no mesmo propósito ou não, tá a Daiane. A Daiane é uma pessoa inteligente, musical, divertida e que tem uns anos aí ela mergulhou na maternidade. E hoje ela tá aqui comigo. Né, Dai? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Daí eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua amizade com a Ana, né? Que ela começou lá atrás, na adolescência, e virou projeto de trabalho, profissionais, enfim. E eu acho que tá sempre aí uma marca registrada de vocês duas, essa amizade. Isso aí. Então, a gente se conheceu em 97, né? No Cefet, a gente estudou junto. A gente fez a última turma de edificações do Cefet, técnico. E a gente já se conectou nessa amizade
de cara, porque quando você está saindo da adolescência para a juventude, a gente tem muito, principalmente as mulheres, assim, de querer ser mais adulta, né? E eu e a Ana, a gente sempre teve um lado infantil, que sempre a gente se atraiu, assim, sabe? Por mais que a gente tentasse ter essa postura mais mulher, a gente sempre acabava o nosso lado infantil sobrepondo. E até hoje a gente é assim. As nossas conversas, tem muita conversa de quinta série. Porque a gente nunca saiu dessa parte. Eu acho isso legal, é importante para nossa amizade. Sabe? A gente poder ser a gente mesmo, desse lado criança, pelo menos entre nós duas dá certo e funciona. É uma das coisas legais das amizades duradouras, assim, né? Que a gente volta lá naquele tempo lá atrás, né? Sim. Os mesmos assuntos, às vezes. A gente lembra de coisas e dá risada. E eu, muitas vezes, eu me confundo se a história que a gente viveu foi minha ou se foi dela. Tem certas coisas que ficou tanto na nossa memória que eu já não me lembro se fui eu que viveu ou se foi ela que viveu. É muito legal isso. Então, a gente se conheceu lá, estudou junto, a gente fez faculdade na mesma instituição, só que em cursos diferentes daí, mas continuamos amigas, mesmo tipo de amizade. E quando ela se formou, ela resolveu me convidar para ser sócia dela na empresa de publicidade, na agência de publicidade, porque eu desenhava, gostava desse tipo de coisa, ela achou que eu ia ter futuro. E foi aí que a gente ficou anos com a empresa, sempre trabalhando junto. Sempre deu certo, assim, porque sociedade é uma coisa complicada. E às vezes, mesmo com um familiar ou com uma amiga, você tem problemas, né? Às vezes a pessoa pensa diferente de você, questões financeiras. Mas a gente sempre foi de boa, foi tranquila. E tem a revista agora, né? Que a gente continua ainda o nosso trabalho. A revista tá fazendo 10 anos, né? Nossa, sim. Nossa, parece que foi... Assim? Faz 3 anos, parece. Mas faz 10 anos já que a gente faz. Eu acho que eu só não fiz uma quando eu estava de licença maternidade. Daí eu não fiz essa, mas senão as outras eu estou sempre envolvida. A gente discute a revista, a gente fala sobre que assunto que a gente quer, quem que nós poderia convidar. E a gente está sempre focada nesse trabalho da revista. E é uma revista muito legal porque é uma equipe muito diversificada, né? Muito. Como que vocês convidam? Como vocês chegam nas pessoas, assim, que vocês falam, olha, essa pessoa seria legal para normalmente a gente vai pelo estilo das ideias da pessoa, né? E a gente gosta de ter uma pessoa de cada área, ou falando sobre um determinado assunto, né? Então, durante os 10 anos, a gente mudou muitas colunistas, né? Foram indo e voltando e tal. Mas tem umas que ficaram, a Sharon, por exemplo, começou lá na primeira e tá até hoje e não vai sair, né? Porque ela fala sobre coisas mais polêmicas, sobre assuntos mais descolados, né? E normalmente a gente trabalha com pessoas mais que falam sobre a parte profissional. Uma advogada, um médico, nutricionista. Então o foco da Sharon é um foco assim muito mais literatura, cultura. Então é uma pessoa que dificilmente se tira, né? Ela fica porque ela tem as opiniões bem legais dela, assim, bem originais. Você, né, jornalista, eu também adoro porque tá sempre com coisa polêmica, que na próxima a gente vai fazer junto. Sim, a próxima edição a gente vai escrever junto, porque eu acho legal esse tipo de linguagem que a gente trabalha, que é uma linguagem mais popular e que a gente fala na cara real, né, sem firula. É isso aí. Vamos falar o que está acontecendo mesmo. E vai ser muito legal. Vai ser muito e legal. Você tem 2 filhos que são maiores que os meus, então você está na fase que você já passou a minha fase e eu estou chegando na tua. Então a gente está sempre trocando ali umas figurinhas. Com quantos anos você foi, mãe? O que mudou na sua vida com a maternidade? Você tinha esse sonho de ser mãe? Sempre tive o sonho. Desde criança eu pensava, vou ser mãe, porque eu acho que eu tive uma infância muito boa. Então, quando você tem uma infância boa, claro que você quer ter filho, né? Mas assim, eu não tinha pressa para isso. Eu queria que fosse organizado. Então eu fui levando minha vida e tal. E claro, eu demorei para achar alguém legal, alguém bacana que eu achasse que era importante ter filho com ele. Mas mesmo assim, a minha gravidez foi sem querer, né? A gente foi super no começo de uma relação. Mas deu certo, porque tanto eu quanto ele, a gente já tinha uma idade mais, né, avançada, não tinha filhos ainda, então a gente recebeu aquilo com gosto, assim, com amor. E foi muito bom pra mim, sabe, essa maternidade mais tardia,
Eu aproveitei muito, sabe? Eu aproveitei muito. Eu não tô falando de aproveitar de, namorar ou bebedeira. Não, eu aproveitei, assim, de viver muita coisa, assim, antes de ser mãe. De ter tempo para fazer algumas coisas que quando a gente é mãe, a gente não tem mais tempo. Então, hoje eu sou uma mãe, assim, bem do lar. Se eu tiver que escolher entre eles ou uma outra coisa, assim, eu ainda prefiro eles, porque eu já vivi muita coisa legal. E é muito bom. Até é engraçado, porque esses dias a minha mãe falou assim, nossa, a minha mãe, ela vai na minha casa para ficar com eles de manhã, ela fica dormindo lá com eles. Eu busco, ela vai de manhã cedinho e continua dormindo com eles. E ela falou assim, meu Deus, eu tô viciada no cheiro da Laísa. Porque a Laísa é minha menorzinha, até tem 2 aninhos. Daí ela falou assim, meu Deus, eu só consigo dormir bem quando tô pertinho dela. Daí eu falei, você vê, né? Ela não viveu isso com os filhos dela, porque ela era muito jovem. A minha mãe teve o primeiro filho com 19 anos, entende? Então, tipo assim, quando você é jovem, às vezes você não aproveita essa coisinha parece tão pouco, só ficar dormindo. Mas é uma diferença. E como eu já tinha mais que 30 e a Laísa mais que 40, eu consigo sentir, entendeu? Essa parte que a juventude foi. Agora é minha parte, assim, com o filho. Então eu sinto aquele cheirinho, eu fico aproveitando. É uma delícia, cheiro de filho e dormir com filho, eu adoro. Tô muito suspeita. Meus filhos são adolescentes. E ainda continua, né? E eu dormi com a minha mãe. Nem é um cheiro tão bom mais, né? Porque cresce e fica fedido. Mas eu adoro. Não, e eu dormia com a minha mãe, quando eu era solteira e ia pra casa da minha mãe, o meu pai ia trabalhar, eu ia lá dormir com a minha mãe. Tipo, grande, adulta já. Então eu entendo esse amor por dormir, por ficar perto. Então eu faço isso com muito gosto. É uma delícia, né? Sim. Seus filhos também, eles têm uma genética artística, né? Do sim. pai, da mãe, todo mundo ali é musical, todo mundo é um pouco artista. Como que você vê isso se manifestando neles? Nossa, eu acho muito legal, porque a gente se vê, né, nos filhos. Isso é a parte mais legal. Eu tenho um deles que ele é muito parecido comigo fisicamente, né? Só eu tinha cabelão comprido, ele só tem o cabelo curto, o resto é muito parecido. E eu vejo, assim, nele o que eu fazia. Eu fazia teatro, eu chamava a família, assim, a família se reunia, eu que era o centro das atenções. E ele faz também, né? Daí você fica olhando, e minha mãe diz, né? Meu Deus, é igual você quando era criança. Agora a Laísa também faz. Adora ser o centro das atenções, dança, canta, meu Deus, se maquia com 2 aninhos, né? E eles daí era questão musical, o Igor também está fazendo agora teclado e o Afonso bateria, né? Eles são gêmeos, né? São gêmeos, aham. Quantos anos eles estão? Eles vão fazer 8. E a família toda do Vini, né, é músico. E a minha também, eu tive músicos, eu aprendi a tocar violão sozinha, os irmãos do Vini também, e eles também. O Igor já pegava o celular, entrava nos aplicativos e ficava tocando sozinho. Falei, vamos colocar então numa escolinha pra ver como é. E agora ele tá no futebol também. E daí o Vini já foi jogador de futebol, até chegou a fazer teste no Curitiba e tudo. Então, assim, é bacana isso, né? Você começa a se ver, assim, muito na criança. Eu sempre falo que a genética nunca falha. Não. Às vezes a gente vê o pior, o melhor é legal, né? Mas às vezes a gente também vê o pior da gente. Nossa, ali você lembra de tudo que você tem, o pior. E daí você tenta amenizar. Porque você só pode amenizar, né? Não tem como tirar aquilo, porque faz parte da personalidade, né? E como vem com a gente, eu acho que a gente sabe lidar. Às vezes bate de frente, né? Nossa, muitas vezes. Mas às vezes a gente sabe lidar com Mas isso. eles dizem que o filho que bate de frente com a gente é o filho mais parecido com a gente. Então, né, não dá nem pra ficar braba. É só tentar levar pro caminho certo. Entender, né? Uhum. A gente tá vivendo num mundo muito digital, né? A gente vê aí um monte de perigos na internet, todo mundo alertando e tal. E meus filhos já são grandes, eles cresceram, eu não tenho mais o que fazer. Eles cresceram em tela e online, enfim. Mas hoje em dia tem muitos alertas, né? Porque esse negócio do mundo digital é muito novo, né? É isso aí. Então, o João tem 19 anos, há 19 anos a gente não sabia muito lidar com isso, né? Tipo, o primeiro videogame nem a online, gente sabia. não sabia. Uhum. Qual é a sua preocupação em relação a isso? Você se preocupa com essa questão de eles estarem conectados? Assim? A gente se preocupa porque ele é um inimigo que você não conhece, né? Você nem sabe de onde que ele vai vir, por onde que a criança vai acessar, né? Tem vários meios, né?
Mas ao mesmo tempo, assim, eu acredito que é uma geração que vai aprender muito rápido muita coisa. Entende? Na minha geração, a gente não tinha muito que aprender. A gente assistia TV, que era só nos horários que tinha desenho. Depois você ia brincar, criatividade, inventar brincadeira, brincar com o vizinho, brincar na rua, que não era tão perigoso como é hoje. Mesmo assim, tinha seus perigos. Mas eu vejo, assim, que eles aprenderam muita coisa bacana, assim, que eu acho que vai fazer um diferencial daqui pra frente. Mas eu tô sempre alerta, assim, na questão de chat, de bate-papo, em jogos, né? Eu digo pra eles, não, vocês não podem conversar com qualquer pessoa, porque essa criança pode não ser uma criança, ele quer saber onde você mora, você não pode falar. Então são coisas que eu vou falando pra eles. E eu tô sempre junto quando eles estão jogando. Então, às vezes, eu escuto alguém falar, daí eu já fico ligada, o que é, sabe? Então, mas eu vou conversando com eles. Mas eu não sou do tipo que, não vai mais usar, não entra nisso. Eu vou tentando levar as coisas, assim, balanceadas. Você pode usar, mas não pode entrar em chat. Você pode fazer isso, mas... Como que a vida da gente também é assim, né? Sim. A gente pode algumas coisas, outras a gente não pode. A gente também passou por essa transformação digital, né? Eu acho que você tem mais ou menos a mesma idade que eu, né? Acredito. Como que você tá lidando com isso, assim, profissionalmente? No começo eu tive bastante... Eu não queria. Eu achei, legal, mas eu achei que, assim, tudo tava virando só rede social. Eu achei, assim, muito, né? Um foco só. Mas não adianta você querer, às vezes, ir contra. E você acaba indo para aquilo. Mas eu tô, assim, muito me adaptando, assim. Eu trabalho muito com os meus clientes no sentido, assim, que as mídias, que as redes, que a internet, ela é um lugar de vitrine. Mas você não pode depender disso, entende? Então o negócio não é aquilo. Aquilo é só para as pessoas te conhecerem, conhecer teu trabalho. Então, assim... no começo, quando começou a surgir principalmente as empresas nas redes sociais, eu vi que a maioria só pensava em engajamento, em venda, e daí começou a ficar frustrante, porque na verdade ele não é um portal de venda, né? Ele é um portal de uma vitrine só de trabalho. E hoje eu vejo que as pessoas estão começando a entender um pouco melhor como que funciona a internet. Pelo menos os meus clientes, eles entendem que aquilo não gera um lucro, né? Ele só gera o reconhecimento da tua marca. Apesar de um monte de gente ensinando a vender na internet, Nossa, né? Vendendo isso fica curso milionário. Pra vender, enfim. Daí, pra finalizar, então, a gente volta lá no assunto maternidade. Você disse que você curtiu ser mãe um pouco mais velha, né? Você indica a maternidade? Como que... Nossa, super indico, né? Assim, ó, eu tenho amigas que não querem ter filhos e eu super respeito. Eu acho assim, quando você decide ser mãe, realmente há uma responsabilidade muito grande. Você tem que estar, assim, preparada. Muita mãe não é preparada, você acaba tendo que dar um jeito de se preparar. Não tem como fugir, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que é uma experiência tão diferente que eu, assim, fico pensando que se a pessoa não passar por aquilo na vida, parece que ela não vai ter vivido tudo para se viver, entende? Principalmente as mulheres, né? Gerar um filho, a expectativa... sofrimento também, né? E no final você vê aquilo e aquilo vai crescendo e se tornando uma pessoa e muitas vezes você pensa que você está formando um caráter. Não, tudo veio com ele. Você só fica ali cuidando, educando e mostrando um caminho melhor, mas é ele que vai tomar todas as decisões e isso é muito legal. Você fica lá vendo acontecer, Vendo acontecer. Você também é espectador. Você está junto na história, mas você está ali, babando, brigando, mas... É a coisa mais louca do mundo, muito né? Louco, é muito uma bom. Pessoa é muito louco, é muito bom. Sim, eu adoro conversar com você sobre maternidade, porque a gente tem mais ou menos o mesmo ponto de vista, né? Sim, Eu entendo todo esse movimento da maternidade real, porque não é fácil, né? Não é fácil. É cansativo, gera muita culpa.
né? Mas eu adoro ser mãe. Nossa. E eu sei que você também gosta, então eu te chamei para falar disso aqui por isso. Obrigada. Muito obrigada por ter Adorei. vindo aqui conversar Sempre com a que gente. você vai falar sobre isso, estou por aí. Com câmera ou sem, né? Com você. Obrigada, viu? Imagina.